Oi, Esther, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? E você? Também, tudo jóia. É um prazer falar contigo e com o pessoal que te acompanha o seu trabalho, nesse momento tão difícil para todo mundo e que a gente ainda tem que lidar com mais um agravante da situação, que é a questão da desinformação, né? Estou aqui, então, a postos, à disposição de vocês para essa conversa. Igualmente, nós que queremos agradecer, eu falo em nome da equipe da De Propósito, agradecemos muito pela disponibilidade e prontidão para colaborar, vocês que fazem um trabalho magnífico. Antes de você entrar, mandei um recadinho aqui para o pessoal que já está conectado com a gente, para eles nos falarem também quem eles são, né? Qual é o interesse deles. Se de repente a gente tem educadores também, jornalistas, cidadãos comuns em geral e como que a gente pode colaborar com eles. Eu Ótimo. vou falar aqui rapidamente o que a gente faz e depois quero que você apresente o projeto Educamídia, o trabalho que vocês têm feito, que é maravilhoso e que nesse momento a Obrigada. gente entende que é muito urgente. Então, por isso que a gente teve essa ideia de fazer essa live aqui. A De Legal. Propósito Comunicação é uma agência de comunicação de causas, então nós trabalhamos de forma especializada com o terceiro setor, filantropia e impacto social. E isso nos levou também sempre a entender o papel, a responsabilidade do jornalismo profissional, de qualidade, comprometido com a verdade e com o bem público. E nos faz ter esse pezinho na educação midiática, né? Que é justamente esse esforço de preparar o cidadão para entender, para ter conteúdo suficiente e preparo para ler jornais ou qualquer outro tipo de peça de comunicação com mais critério. Então, a gente tem desenvolvido aí alguns projetos nessa área e tivemos a oportunidade de participar do Tech Camp de combate à desinformação, que foi justamente promovido pelo Educamídia em São Paulo no mês passado. A gente só não imaginava que pouco tempo depois a gente estaria enfrentando um grau tão acirrado assim de problema de crise mundial e informação, claro, tem tudo a ver com isso. Então, eu deixo que a Dani agora explique como funciona a Educamídia e como que eles têm trabalhado nessa área. Esther, então, mais uma vez, pela oportunidade de a gente falar de um tema que é tão importante, né? Machado, eu faço parte do EID, que é um programa de educação midiática criado pelo Instituto Palavra Aberta, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como principal bandeira, né, como principal norte para o seu trabalho, a defesa da liberdade de expressão. Então, o Palavra criou esse programa, né, o Educamídia, que é um programa específico sobre educação midiática. Mas o que é a educação midiática que a gente tem falado tanto recentemente, né? Para o Educamídia, o que nós entendemos como educação midiática é um conjunto de habilidades para que todos nós possamos ler de maneira reflexiva a informação que hoje chega para a gente de todos os lados, né? A gente tem acesso à informação, mas nem sempre a gente está preparado para poder fazer o filtro dessa informação. A educação midiática também ajuda no nosso lado como produtor de conteúdo, porque hoje com o celular na mão, todos nós somos também produtores de conteúdo, né? A gente não está mais só passivamente consumindo o que chega para nós também podemos produzir. Como é que a gente, então, fica preparado para fazer isso? E então, com essas duas habilidades de ler de maneira reflexiva, escrever com responsabilidade na sociedade conectada, nós conseguimos então participar efetivamente como cidadãos e tentando contribuir para que a gente tenha um país melhor, um mundo melhor. E aí, então, a gente cai nesse momento com essa grande pandemia do coronavírus, né? A Esté citou aí um evento que a gente fez, não tem tanto tempo assim, que foi uma oportunidade de discutir educação midiática e consumo de maneira mais crítica da informação. A gente não imaginava que tudo fosse ficar tão complicado como a gente está tendo que lidar agora com esse ambiente, né? Eu gostaria de começar falando que, além da pandemia, a gente tem um problema que a própria Organização Mundial da Saúde vem alertando, que é a infodemia, né? Essa talvez seja a primeira epidemia, o primeiro grande surto de uma doença que a gente tem que encarar nesse mundo altamente conectado e com abundância de informação. Então, junto com o próprio vírus em si, a gente tem uma super oferta de informação em todas as mídias, em todos os formatos, né? Áudio, vídeo,
mensagens escritas, as notícias propriamente ditas, o compartilhamento de informação por redes sociais, as mensagens dos nossos grupos de famílias e de amigos, memes, figuras. Então, a gente tem hoje que lidar com um universo muito gigante de informação num momento bastante delicado, né? Em que está todo mundo muito sedento por entender o que está acontecendo, muito com os nervos à flor da pele mesmo, e com vontade de querer encontrar uma solução para tudo isso. E aí a gente acaba juntando um pouco a fome com a vontade de comer, né? O excesso de informação com um momento tão particular da nossa vida que a gente acaba baixando um pouco a guarda e talvez compartilhando ou mesmo produzindo uma desinformação. Não sei se você prefere que a gente faça uma conversa, a gente pode ir dialogando, se você quiser que eu explore mais algum desses aspectos. Esté, como é que você quer fazer? Tá, eu tô com uma oscilação aqui que em alguns momentos o teu vídeo ficou um pouco travado para mim. Eu não sei se isso está acontecendo para mais alguém e se você está me ouvindo bem. Mas vamos em frente. Ah, tá ótimo, então. É justamente sobre essa particularidade desse momento que a gente vive que eu queria que você comentasse, porque normalmente quando a gente, dos últimos tempos para cá, a expressão fake news ganhou muito espaço, né? E nós que trabalhamos nessa área, a gente tem aí alguns receios em usar essa terminologia, porque Sim. A gente sabe que ela tem algumas implicações, né? Se é notícia, não pode ser falsa. E a gente parte da ideia de que é muito mais importante a gente entender esse guarda-chuva maior, que é a desinformação, e tudo que isso acaba incorporando, ou seja, informações distorcidas, dados tirados do seu contexto, falas descontextualizadas. E aí, Dani, eu gostaria que você comentasse dos riscos que a gente tem sentido nesse momento, que a leitura que eu faço é de que, além da gente lidar com o problema de saúde, com a crise que é consequente disso, com a dificuldade de acessar também informações confiáveis, a gente ainda tem uma polarização que vem caminhando aí de forma acirrada, pelo menos desde as eleições presidenciais. E quando a gente remete ao conceito de fake news, ela também traz essa bagagem política de um momento eleitoral. E parece, em alguns momentos, que você combater as fake news por consequência, já assumir um lado político, e não é por aí, né? E aí a campanha do Educamídia tem trazido essa frente que eu achei muito interessante, de bater na tecla de que não existem fake news do bem, porque ambos os posicionamentos políticos ou preferências, ou a forma como a gente enxerga o mundo, produzem notícias, ou melhor, informações falsas. E elas são danosas em qualquer ambiente. Quando a gente fala de saúde, acho que um caso bem emblemático é a relação entre vacinação e autismo. Acho que foi um caso bem emblemático que a gente teve, que prejudicou concretamente a saúde pública, a saúde de crianças, mães que deixaram de vacinar essas crianças por causa dessa falácia. Mas eu acho que a gente não tinha outro exemplo tão contundente dessa prática no momento de saúde. Então, a gente está tirando, embora ainda tenha polarização política, tirando um pouco o foco desse cenário de fake news apenas em eleições e trazendo ele para um debate público urgente, emergencial, que pode definir como a pessoa vai se prevenir ou não, ou como ela vai expor a sua família ou as pessoas que convivem com ela ao risco. Você sente que existem particularidades quando a gente fala de desinformação ligadas à saúde? Puxa, quanta coisa. Acho que a gente tem 3 horas agora, né? Para a gente conversar disso. Bom, vamos lá. Eu acho que você tocou em pontos bem importantes, né? Eu acho que sim, que esse momento é mais delicado, porque ele coloca em risco a vida da gente, né? Nenhuma desinformação é boa, mas se você chegar a exemplos como esse que você citou, da questão de deixar de vacinar por acreditar numa informação falsa, era algo já grave. Mas a gente tinha tantos outros exemplos de desinformação no campo político, por exemplo, que no limite você podia falar, mas eu também não estou sendo diretamente afetado por isso, e a pessoa acabava deixando para lá. Agora a gente tem de novo um exemplo em que a desinformação pode matar, né? E a gente já vê alguns casos, por exemplo, a questão do uso de medicamento que ainda não foi aprovado. E tem também uma informação que veio do Irã, em que houve uma desinformação, né, uma
uma informação falsa que circulou sobre um líquido, um álcool que poderia ser a cura para a coronavírus, e teve gente que acabou tomando aquilo e acabou falecendo, não pelo coronavírus, mas por ter apostado em uma receita que não tinha nada de verdade. Então, acho que a gente toca numa questão de saúde que é muito relevante, daí a importância também da gente insistir muito nesse tema da desinformação. Acho que é bacana começar também falando de fake news, que é o termo, né, que está na boca do povo. Eu acho que a gente não dá para não falar disso. Fake news é o termo pelo qual esse ambiente de desinformação ficou conhecido, mas você tem toda a razão, né? Ele é muito mal utilizado. Há até uma apropriação política dele, né? Há uma falta de conhecimento também de algumas pessoas do que quer dizer. A desinformação é esse guarda-chuva que você citou, muito mais amplo. A fake news é um pedaço dessa desinformação, é um tipo dela. Então, fake news é um termo que surgiu há alguns anos para tratar daquele conteúdo que é criado com o propósito de enganar. Então, ele é feito já com essa intenção ruim de enganar alguém. E muitas vezes, esse conteúdo falso, a fake news, ele pegava carona, tentava imitar ali o visual de um veículo de credibilidade, de um site, de um jornal, de uma revista, que todo mundo já, em quem as pessoas confiavam, então tentava imitar ali para ver se colava aquela desinformação. Então era realmente assim essa ideia de notícia falsa, porque imitava a cara de uma notícia, mas era falsa. Mas tem esse problema com o próprio termo, como você também já citou, que se alguma coisa é notícia, né, isso quer dizer que essa informação passou por certos cuidados, por um tratamento. Então, se é news, não pode ser fake. Né? A news, a notícia, pressupõe o trabalho de um jornalista que entrevistou alguém, fez checagem, rechecagem, foi atrás de outras confirmações, houve uma outra pessoa que leu, um editor que confrontou, enfim, tem todo um método, um processo, um cuidado para que aquela informação seja veiculada da melhor maneira possível, com responsabilidade. E uma coisa importante, né? No limite, se houve algum erro no jornalismo, aí não é fake news, é erro, porque erros acontecem, claro, como em toda profissão. Mas você tem lá um CNPJ, né? Alguém que no limite pode responder na justiça por aquilo. Agora, aquela desinformação que chega pra gente, sem nenhum autor, do nada, brota ali no teu grupo de WhatsApp da família, prejudica alguém, você recorre onde? Cadê o guichê da reclamação? Né? Você não tem nem como encontrar quem é que começou com tudo aquilo. E aí a gente parte então para outros tipos de desinformação. Tem realmente a fake news, mas a gente não pode chamar tudo de fake news, colocar tudo no mesmo balaio, porque isso também não ajuda a gente a se policiar para identificar quando tem alguma desinformação na nossa frente. Como você também citou, tem vários outros exemplos. Por exemplo, uma informação fora de contexto. Pode ser alguma coisa que realmente aconteceu, mas lá no passado, há muitos anos, ou em outro lugar que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, e a gente passa a veicular tentando colar no assunto do momento. É uma desinformação fora de contexto, é uma informação fora de contexto, né? Até andou circulando agora mesmo com o coronavírus, algumas situações mostrando cidades em que haveria saques, gente correndo para roubar tudo do supermercado, dizendo que era ali. Eu cheguei a ver agências de checagem que fazem profissionalmente esse trabalho de verificação, dizendo que algumas das imagens veiculadas não eram nem do Brasil, era alguma situação em algum país da América Latina há alguns anos. Então, pessoas pegam, né, por má fé ou então ingenuamente uma informação, um vídeo, um áudio de um outro momento e tenta dizer que é desse momento do coronavírus que a gente está vivendo. Algumas vezes, a própria sátira, o humor também, quando ele não é bem entendido como humor, pode causar confusão. Né? A gente no Educamídia tem feito várias formações de professores e também tem tido conversas com alunos, contato às vezes com crianças, e é interessante perceber que às vezes você tem uma peça que é de sátira, um conteúdo ali que é uma brincadeira, e nem sempre ele é percebido como uma brincadeira, então é tomado ao pé da letra. Você tem sites que fazem esse até tipo para isso
é importante que a pessoa tenha repertório, né? É importante que a pessoa tenha esse letramento midiático até para saber entender os artifícios, as linguagens, as estratégias que o humorista usou. Exatamente, né? A gente também fala muito na Educamídia que, assim, se a gente tivesse ali um conteúdo que é o verdadeiro e o outro que é só o falso, as coisas eram até mais simples. Só que no meio aqui, entre o verdadeiro e o falso, você tem tantas nuances, né? A gente também brinca que são 50 tons de desinformação. Tem tanta coisa ali no meio, né? Mais nebulosa, que faz com que esse trabalho seja não tão simples assim. E aí a gente coloca esse tanto de informação que está chegando nesse momento, nosso grau de desespero para ler logo alguma coisa que nos dê alguma luz. A situação de a gente precisar realmente ficar isolado nesse momento, pessoal, fica em casa, é o que a gente tem para fazer, né? Todo mundo que pode. Mas a gente também fica ali o tempo todo querendo procurar e consumir informação e tal, compartilhar, porque quer logo passar essa informação para a família, para o amigo. É um momento bem difícil, vamos ter que respirar, parar uns minutinhos, né? Fazer uma checagem básica, olhar, refletir. Quem é que me mandou isso? De onde é que veio isso? A gente tem que entender, por exemplo, que a fonte não é a pessoa que manda para a gente. A fonte é quem produziu aquele material. Então, se a minha mãe compartilha para mim alguma coisa no meu WhatsApp, a minha mãe não é a fonte. Ela pegou de algum lugar que veio e possivelmente nem elas sabem qual foi a origem daquele material. Eu não sei a fonte, vamos pesquisar. Será que alguma coisa saiu em outros veículos de comunicação? Será que tem alguma coisa que só a prima da vizinha, da cunhada, da minha mãe está sabendo, mas nenhum outro veículo no mundo inteiro está sabendo ainda sobre o coronavírus? Dá uma pesquisada na internet, vê se tem mais alguém falando sobre aquilo. E aí a gente tem várias outras dicas. Aí entra um pouco também da teoria da conspiração, que atrapalha muito nesse momento de desinformação, né? Como as fake news, as informações falsas, esse processo todo, quando ele é deliberado, ou seja, materiais construídos propositalmente para enganar alguém ou prejudicar alguém, ou no nosso caso atual, muitas pessoas, existe o artifício também do apelo pela emoção, né, Dani? Então eu aciono o desespero, o pânico, ou então eu gero nas pessoas o medo, ou então eu valido as suas ideias, né? Então a gente já tinha isso na imprensa tradicional, profissional, do efeito de mídia hostil, né? Ou seja, aquilo que não valida as minhas ideias, eu considero tendencioso. E aquilo que valida as minhas ideias é profissional, é imparcial e aceitável. E a gente vê isso numa escala muito mais acentuada no processo de desinformação. Então, a pessoa recebe um tipo de informação que pode não ser confiável, mas se aquilo colabora para validar a opinião que ela tem sobre o mundo e aquilo que ela quer provar, talvez, para alguém que ela tem razão, muito rapidamente, no impulso, a pessoa acaba compartilhando e colaborando para esse processo de desinformação sem checagem nenhuma. E provavelmente, se fosse um movimento contrário, de receber uma informação que contraria ou confronta as suas ideias, talvez essa pausa, esse stop, essa reflexão que você comentou que é fundamental, ela seria mais presente, né? Então, a gente percebe também que a desinformação trabalha muito com esse apelo emocional e das nossas preferências. A Mari acabou de pedir aqui para você comentar o que o cidadão comum, que não é jornalista, pode fazer para ajudar nesse processo de combate às fake news. Eu acho que você acabou antecipando a resposta quando disse: pare, reflite, procure as fontes, né? Eu quero provocar... Desculpa. Não, vai lá, pode falar. Eu acho que tem uma coisa que é bem interessante, que eu tenho procurado fazer cada vez mais, é tentar perceber em mim mesma isso que você está falando. Se essa informação provocou em mim uma raiva, uma vontade de esganar alguém, ou se eu fiquei feliz demais com ela. É o que é chamado de viés de confirmação, né? Tem esse nome pomposo, mas nada mais é do que a nossa tendência natural do ser humano, da maneira como o nosso cérebro funciona, de acreditar mais naquilo que confirma algo que a gente já sabia ou as nossas preferências e ficar mais desconfiado quando a gente é desagradado, de alguma maneira algo nos desagrada, né? Então, acho que uma outra coisa também para juntar aí com o pedido da Mari é a gente tentar perceber na gente como é que isso funciona. Eu percebo em mim, quando chega uma informação que está mais alinhado com a minha maneira de pensar, de enxergar o mundo, como eu fico mais suscetível a acreditar naquilo e não me buscar.
E quando chega alguma coisa que me desagrada, que é contra os meus princípios, o meu impulso é rapidamente ir para a internet e começar a fazer uma busca alucinada, porque eu quero logo desmentir a pessoa que me mandou aquilo. E aí eu tenho tentado perceber muito isso. Por que eu não faço isso do outro lado? Porque não necessariamente aquilo que me agrada também é verdadeiro, né? E aí alguém também comentou aí, no que está nos acompanhando, acho que foi o Rodrigo, que é super parceiro do Educamídia, da tal da dieta informacional, né? A gente também precisa beber de outras fontes, estar aberto a ouvir outras coisas, assim como a gente quer um prato colorido de comida, um prato coloridinho de informação, né? Então, acho que eu deixo aqui, então, esse meu convite para a gente, né, que é para todo mundo, sendo ou não jornalista, tentar perceber na gente como é que esse gatilho, para a gente ficar mais ou menos alerta, ele funciona. Acho que isso é uma outra dica também bacana da gente tentar fazer por esses dias de tanta confusão. É verdade. A pluralidade é sempre saudável, né? E se tratando de verdade, ela é fundamental. Agora, a gente percebe que em momentos em que nós lidamos com mentiras, fica muito mais difícil estabelecer qualquer tipo de debate, né? A discordância, ela vai ser saudável, ela é importante até nesses momentos tão delicados em que a gente está vendo uma luta por sobrevivência, de certa forma, e a gente precisa tomar, como sociedade, tomar decisões muito rápidas, muito urgentes, principalmente como poder público. E a ação da opinião pública, a pressão, ela continua acontecendo, né, mesmo nesse processo. Acho que o que é importante é a gente entender que, a partir do que nós vamos estabelecer esse debate. Somos pró, somos contra determinadas políticas públicas, determinadas ações de determinadas empresas, mas é a partir do quê? Eu estou me baseando em fatos, em números concretos, ou isso é distorcido? Em ciência, em especialistas, com base em quê? Porque aí faz parte do jogo a gente discordar, a gente não ter a mesma opinião sobre o futuro, mas com base em quê nós estamos tomando essas opiniões? Acho que isso tem sido talvez mais alarmante até do que as informações falsas que são propositais e escrachadas. Que nesse momento pessoas com instrução, pessoas muito sensatas, têm se nutrido de dados distorcidos apenas para conseguir amparar aquilo que alivia, acalma e satisfaz os seus interesses, né, Dani? Acho que tem outro ponto importante aí que você tocou, e a gente gosta muito de uma frase lá no Educamídia, que é de um ex-parlamentar, um ex-congressista norte-americano, que é: você tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Então, a gente precisa basear a nossa opinião, enfim, ainda mais um momento como esse, enfim, a gente tem que partir desse chão comum aí que você está colocando, né? É um fato científico, é um estudo comprovado, é numa revista científica de renome, parte de experiências que outros países já tiveram com o mesmo caso, né? E assim, obviamente que a partir de aí, depois disso, o debate é muito saudável. Eu tenho uma colega que nós temos posicionamentos políticos bem divergentes, ela é médica, mas a gente tem dialogado tanto e pensado um pouco que às vezes a resposta não está nem no 8 nem no 80, também está ali no meio do caminho, talvez a solução não seja nem um lado nem o outro. E outro dia ela me falou alguma coisa que eu fiquei pensando muito, mas enquanto a gente ficar brigando pelos extremos, a gente talvez não encontre a melhor solução, a solução viável que está ali no meio do caminho, porque nenhuma das pontas quer abrir mão da sua opinião. Então, vamos estar mais aberto a consumir a pluralidade, mas óbvio você tem razão, partindo do que é fato, do que é científico, né? Sem criar coisas da nossa cabeça. Tem várias coisas passando aqui, ó, mas passam tão rapidamente, gente. Eu vou até pedir, se vocês quiserem repetir, que vê que não foi contemplada o seu comentário, a sua pergunta, acho que pode, né, Esté? Porque é muito rapidinho. Claro, eu estou conseguindo acompanhar aqui enquanto você fala. Vou acabar respondendo uma questão e você pode complementar. Da outra Mariana, ela está nos perguntando o que a gente pensa sobre o uso de memes nesse momento. Na minha perspectiva pessoal, de novo, né, depende partindo do que a gente tem a construção desses materiais. E eu acho que eles podem nos ajudar muito e serem saudáveis, né, em determinar. Porque a gente sabe que existe aí muita gente
que não vai fazer essas buscas que nós estamos falando, que não, talvez não tenha nem instrução, nem acesso, nem motivação, enfim, uma série de contextos que limitam essa pessoa a buscar um artigo científico, a buscar uma leitura internacional, imagina, e até do jornalismo profissional. Mas essa pessoa pode ter um pacote de dados que, de repente, ela consome só o WhatsApp. Se ela recebe um meme ali falando lave bem as mãos, né? Se você pode, não saia de casa, dando instruções básicas de prevenção, trazendo, de repente, um número interessante, esse meme ele pode contribuir muito nesse momento. Agora, se é um meme que agrava a nossa situação, distorcendo dados, com certeza ele não vai ser saudável. E Dani pode complementar. Eu só ia falar que eu acho que o meme tem uma grande função, o poder de síntese, de resumir do meme é incrível. Você pega, às vezes, uma situação super complexa e você, numa tela ali, né, num slidezinho, numa foto, numa imagem, você resume aquilo. Eu acho muito válido, desde que a gente tenha responsabilidade ao produzir e a gente também tenha a leitura crítica ao consumir e enfim, entenda a delicadeza desse momento, né? Assim como seria contar uma piada, né? Tem um limite para isso, né? Do respeito com o outro e tudo mais, mas acho que pelo poder de síntese, o meme pode contribuir bastante, sim. E bastante ilustrativo também, né? A outra Mari está nos falando assim, muita gente tem falado em fake news do bem, algo que ajudaria a estimular um comportamento mais seguro. Por que isso não é saudável? Aí até dá para fazer uma brincadeira, né? Tudo que a gente queria nesse momento é que tudo isso fosse verdade, seria ótimo. Não tem por que a gente... Não é um posicionamento aqui querer que isso seja mentira. Mas o fato é que não é verdade, não está ajudando. Acreditar que já tem o remédio não ajuda. Não ajuda. Só o comentário da Amanda dizendo que quando ela não entende um meme, ela vai atrás para buscar o que significa, né? Sempre que a gente puder, é o melhor caminho mesmo. Obrigada, Amanda, pelo comentário. Fake news do bem, né? Gente, se é mentira, se é falso, né? Por melhor que seja a intenção. Eu preciso aqui confessar para vocês que eu fiquei muito tentada a usar aquela suposta fake news do bem para convencer os idosos a ficarem em casa com o meu pai, uma pessoa muito teimosa. E aí eu vejo circulou aquela informação que tentava imitar um papel oficial de governo, dizendo que a aposentadoria dos idosos que fossem encontrados perambulando pela rua seria confiscada, teria multa. Fiquei ali me segurando, eu falei, não posso, gente, né? Porque é mentira. Num outro momento que eu tiver que falar alguma coisa para o meu pai, eu perco a credibilidade porque eu me usei de uma inverdade para convencê-la a fazer alguma coisa. Talvez nesse caso fosse melhor eu apelar para um meme engraçadinho, mas que não tenha mentira, né? Teve meme circulando também, aproveita para se vingar do seu pai, agora tem que ficar em casa, né? Fazer uma brincadeira da inversão de papéis, aquilo que teu pai falou quando você era jovem, agora você fala para ele, exatamente, a mãe. E aí explica para eles, se é mentira, se é falso, gente, é falso. Até porque quem é que vai ficar aqui taxando qual é a fronteira entre a fake news supostamente do bem e quando é que você passa essa fronteira para ser alguma coisa que prejudica alguém? E até melhor não, né? Bem e o que não é bem num contexto de polarização pode ser questionado. Exatamente. O que é do bem para mim pode não ser do bem para você. Então, desinformação a gente não quer, né? Eu quero fazer uma pergunta sobre... eu não sei se você tem resposta, Dani, porque é difícil, viu? Essa é para mim, pessoal mesmo. Quando a gente fala aí de educação midiática, eu acho que muita gente que está assistindo a gente aqui já é bem consciente do seu papel de não compartilhar aquilo, de fazer a checagem, enfim, de pensar duas vezes, embora todos nós estejamos sujeitos em algum momento a cair nesse tipo de cilada. Mas acho que o grande desafio para todos nós que já estamos conscientes é sermos agentes da educação midiática, né? Então, sermos evangelistas do evangelho da verdade. Como que a gente faz com que pessoas que ainda não se deram conta disso comecem a perceber a gravidade? Talvez pessoas com menor escolaridade, que têm uma dificuldade maior. Por que eu estou falando isso, tomando todo o cuidado para não ser, de repente, preconceituosa com essas pessoas? Mas eu tenho pessoas na minha família, para quem sabe da minha atuação, sabe que eu sou jornalista, sabe que eu já fiz projetos nessa área. Eu envio conteúdo para essas pessoas sobre fake news, a importância de não cair nelas,
E imediatamente a resposta a isso é citando uma fake news, né? Então, essa semana eu enviei para minha avó uma entrevista que eu dei sobre fake news em tempos de pandemia, e a resposta dela foi: ah, estou aliviada, porque agora o nosso presidente, junto ao exército, já descobriu a cura e vai ficar tudo bem. E aquilo me espantou muito, porque a resposta imediata a algo que eu estava tentando informar, tentando colaborar, foi essa, ou seja, ela não consegue realmente fazer essa leitura crítica, né? Ela realmente está absorvendo de forma integral. Como que a gente colabora para essas pessoas mudarem de postura? Eu acho que não tem uma única solução, uma bala de prata. Realmente é um trabalho de formiguinha que demanda várias ações, né? Estou aqui também refletindo em voz alta com você, né? Também não tem uma resposta assim que vá solucionar tudo. Mas acho que a gente tem que ir tentando falar com esses públicos e talvez adequando a nossa linguagem, a maneira como a gente chega até eles, né? Talvez a estratégia com a sua avó, eu penso com os meus pais, que já têm mais idade, com as minhas tias, seja algum exemplo mais inofensivo, assim, contar para elas alguns outros momentos da história em que isso aconteceu, tentar ilustrar, assim como falar com o público jovem também demanda um outro tipo de linguagem para a gente, né? Mas realmente eu acho que assim, a gente não pode cansar, a gente não pode desistir. Chegou uma mensagem ali, eu participo de grupos de WhatsApp de mães, enfim, tenho filhas pequenas em idade escolar, e ali também, e eu acho que não tem, às vezes não tem nem relação com o grau de escolaridade da pessoa, tá tão disseminado, e eu entendo que é difícil mesmo checar tanta informação. É um trabalho que às vezes fala, ai meu Deus, eu vou desistir, porque eu acabei de falar que isso não fazia sentido, que é mentiroso, vem alguém e manda alguma coisa parecida na sequência. Mas acho que a gente tem que perseverar. E acho que você tem razão, é um baita de um desafio a gente encontrar a linguagem adequada para falar com os diversos públicos. Mas acho também que a gente tem que pensar que no limite, não conseguiu checar, não entendeu, não está seguro que aquilo é verdadeiro ou não, não compartilha. Né? Acho que às vezes a gente tem essa sensação também de batata quente, sabe? Ai, não posso morrer com essa informação na minha mão, eu tenho que passar adiante, meu Deus. Se estiver colocando em risco, né, medicamentos XPTO, que agora está com um lote que envenena crianças, não sei das quantas, né? Ai, olha, desculpa, eu não chequei, mas ó, na dúvida, estou compartilhando. Não, vamos esperar um pouco, não precisa, não ter, a batata quente não vai explodir na sua mão. Às vezes é pior você passar adiante jogando a responsabilidade para o outro de fazer essa checagem do que você às vezes segurar e quando tiver um momento pergunta para alguém, né? Se é uma pessoa de mais idade, às vezes com menos acesso, pede para o neto, para a filha, para uma sobrinha, olha, eu recebi um negócio aqui, eu estou assim preocupada, e se for verdade, como é que a gente faz para procurar? Às vezes uma busca rápida na internet, jogando 2 ou 3 palavras-chave, já chegam ali no desmonte daquela desinformação. É falso que o remédio tal esteja envenenado. Então, acho que assim, se a gente conseguir colocar na nossa cabeça de que na dúvida a gente não passa adiante, a gente já está resolvendo assim, um pedaço razoável desse grande problemão que é a desinformação. E é interessante que quando pessoas que têm influência ou que têm determinado respeito no seu convívio social compartilham uma informação falsa, a motivação para que outros pensem que aquilo é verdade aumenta. Então, hoje mesmo eu vi essa situação, né? Era entre aspas, muito entre aspas, a tentativa de fazer a fake news do bem, porque era para a pessoa se cadastrar no site do governo para receber o benefício nesse momento. E não era o site do governo. Mas quem colocou isso num grupo de doações. Então, todo mundo já imaginou ali que essa pessoa está bem intencionada e foi passando adiante. Eu vi em vários grupos. Então, é bem isso que você falou. Segura um pouquinho essa ansiedade ou checa ou pede para alguém checar. E, Dani, o João tem um comentário aqui, acho que é algo que você tocou também. Outro desafio é a campanha contra a informação produzida pela mídia ou jornalistas. Existe a tentativa de descredenciar as pontes que a população pode checar os fatos e aplicar suas próprias versões. Muito perigoso isso, hein? Eu falo como jornalista também, eu nem contei isso logo no início, mas eu sou jornalista de formação e trabalhei 20 anos em redações como repórter e como editora.
Como eu já comentei aqui, o jornalismo, assim como todas as outras profissões, não está livre de errar. Mas há um cuidado, eu acho que é importante que as pessoas conheçam como é que o jornalismo é feito, até para que as críticas também sejam mais assertivas. Porque a gente tem o direito de criticar, de falar que de repente tal reportagem poderia ter sido melhor, ou que aquele jornalista ouviu um lado, mas poderia ter ouvido outros pontos de vista. Não há problema em criticar esta ou aquela reportagem, ou uma certa cobertura. A maneira como o jornal tal está acompanhando tal assunto poderia ser melhor. O grande problema está em demonizar o jornalismo enquanto instituição. Porque sem ele, a gente fica no pior dos mundos. Porque pode ter um probleminha aqui, outro ali, e a gente precisa cobrar que seja melhor, que ele seja corrigido, claro. Mas, de maneira geral, o jornalismo está fazendo um papel que a gente não teria condições de fazer por conta própria, né? A gente não tem condições de estar acompanhando todas as informações que estão saindo, fazendo a checagem dessa informação, confrontando com outros dados que já foram divulgados, né? Então, eu acho que uma boa sugestão que eu deixo, que eu ouso aqui deixar, é que as pessoas procurem entender como é que o jornalismo funciona. Existe um método, né, um processo, um caminho que a informação percorre, desde aquela informação bruta que chega para o jornal, para a revista, para o site, que pode ser uma denúncia. Enfim, tem várias maneiras da notícia nascer. O caminho todo que ela percorre, de entrevista, de checagem, de busca de documentos, de ouvir mais gente, de ouvir posições que são contraditórias, tudo até ela chegar a ser efetivamente publicada no rádio, na TV, na imprensa escrita, enfim. Eu acho que é bacana se a gente conseguisse conhecer minimamente, e não é que todo mundo precisa ser jornalista, né? Mas quando eu era nova, a gente tinha poucas opções, né? Você ainda é nova, Dani. Quando eu era mais nova, que eu comecei a ler jornal assim muito nova, muito cedo, uma coisa, brincadeira, mas enfim, quando eu comecei a acompanhar notícias, assim, eu tinha poucas opções, né? Era meia dúzia de jornais, 2 ou 3 canais de televisão com notícias, e tinha que ser naquele horário, né? Não tinha como reprisar. Então, eu gostando ou não gostando, era aquilo que tinha. Hoje, com tanta opção, eu acho que é importante que a gente conheça minimamente o que faz o jornalismo ser diferente do WhatsApp da família. Então, assim, a gente tentar entender um pouquinho isso, eu acho que pode ajudar a recuperar a credibilidade no jornalismo enquanto instituição. Isso retoma o que você falou lá no início, da gente conseguir diferenciar quem são os produtores e os consumidores, um ambiente que todo mundo é consumidor e produtor, mas saber quem tem autoridade para falar sobre determinados assuntos. E acho que no século XX isso estava mais claro em relação ao jornalismo, né? Era uma fala um pouco unilateral, de autoridade, e que os cidadãos ouviam, absorviam e reconheciam ali um instrumento de credibilidade. E aí, de repente, a gente tem um lado muito benéfico dessa participação pública, da deliberação online, mas todo mundo se torna produtor e esse critério, esse método que você mencionou, ele foi deixado de lado. E se a gente olha para a história do jornalismo, ele nasce ali muito esse método, né? Na verdade, não o jornalismo em si, mas esse jornalismo profissional e também de raiz americana, muito perto do positivismo, que é a origem do método científico. Então, por isso que a gente também tem esse apreço pela ciência, porque os dados não surgem do nada, né? Eles têm toda uma busca, uma comprovação. E o jornalismo ele se baseia nisso de uma forma muito mais simplificada, mas também para garantir, né, para certificar que o que está sendo publicado ali tem respaldo na realidade e que, além disso, o mais importante que você falou é que eu tenho fonte, eu tenho autor, eu tenho quem responsabilizar caso alguma coisa seja distorcida, seja equivocada e prejudique alguém. Acho que essa é a grande diferença. No universo que a gente não sabe quem publicou, quem criou aquilo ali, fica muito mais difícil fazer isso. E tem mais pergunta aqui, Dani? Tem uma bem interessante aí da questão da confiabilidade de outras fontes que não são veículos de comunicação. Por exemplo, os divulgadores científicos com seus blogs e canais. Super interessante. Muito interessante. E acho que você tocou um pouquinho nisso. Que bacana que muitas pessoas podem ter voz hoje em dia, né? Elas não têm que comprar um jornal ou ser donas de uma rádio.
mas precisa de muita responsabilidade. Aumentou também a nossa responsabilidade, porque hoje nós somos os curadores da nossa própria experiência, né? A gente é responsável por fazer o próprio filtro do que a gente está consumindo, ninguém faz isso pela gente. Agora, com o coronavírus, eu passei a acompanhar, seguir em redes sociais vários pesquisadores e cientistas que eu também nunca tinha ouvido falar, e que tinham até infográficos, memes super interessantes para resumir e explicar assuntos complexos como o do achatamento da curva de contaminação do coronavírus e tal. A gente tem que dar uma pesquisada, tem que olhar, né? Olhar, por exemplo, uma pessoa da área de ciências que tem uma conta bacana numa rede social. Pesquisa quem é essa pessoa, o que ela já publicou. É um pouco de trabalho, sim, mas, gente, é o que a gente tem que fazer quando tem tanta oferta de coisa. Que bacana que tem tanta oferta. Mas nada vem com carimbinho, né? Credibilidade, sem credibilidade. A gente tem que fazer o mínimo de trabalho para confirmar isso. O que eu fiz no meu caso? Eu saí fazendo, usando os buscadores na internet, pesquisando quem são essas pessoas. E aí descobri uma cientista, por exemplo, na Nova Zelândia, muito interessante. Ela já fez vários trabalhos, ela é citada em outros blogs, muita gente se remete a ela. Em outro problema de saúde mundial, ela teve uma atuação muito elogiada por vários outros pesquisadores. É uma mini investigação que a gente tem que fazer, mas tem muito canal, tem muita coisa bacana aí, fora do jornalismo profissional, que complementa esse nosso prato colorido aí, né? O verdinho, né? Senão fica que nem só eu, querendo comer só carboidrato, aí não dá certo, né? E a gente percebe até esse movimento cíclico, né? Quando essas autoridades, nesses determinados assuntos, assumem determinada relevância nas redes sociais, nesses canais não oficiais, que não são da imprensa tradicional, a própria imprensa passa a buscá-las como fonte de referência, né? Acho que um grande vídeo aí de um epidemiologista que acabou se espalhando nesse momento, que é do Átila, hoje ele é entrevistado do Roda Viva. Então, que é um programa tradicional, então mostra esse movimento. Eu tive a mesma experiência que você, de começar a receber vários vídeos aí de profissionais da área de saúde, enfim, se posicionando de maneira até antagônica sobre o assunto. E eu fiz isso, eu fui olhar pelo menos o currículo, queria saber qual era a formação, se tinha algum tipo de certificação para falar daquilo. E aí eu vi tudo, retive algumas coisas de cada um, tentei dosar, né? Mas é diferente da gente simplesmente se fechar para outras visões ou achar que só aquela perspectiva é possível, é cabível e deixar, de repente, de consumir o jornalismo tradicional. Eu gostei também do comentário aqui do Eugênio, ele fala que fica muito frustrado, né, com as pessoas que continuam compartilhando fake news. E que ele está colocando em prática alguns princípios legais de comunicação não violenta para conversar e reeducar essas pessoas. Parabéns, Eugênio, eu acho muito legal isso. Na minha perspectiva também, a gente não pode excluir sumariamente as pessoas da nossa vida, senão a gente vai cada vez mais se fechar em bolhas, né, Dani? Eugênio, conta pra gente depois, porque é muito bacana isso. A gente tem sempre que rebolar um pouco para não ser a chata do grupo do WhatsApp, que fica só falando, é falso, mentira, é falso, é mentira. Né? De repente fazer uma brincadeira ali, colocar uma figurinha, mas da onde veio isso, né? É muito bacana, eu fiquei curiosa para saber aí o que o Eugênio também tem de dica para contar para a gente. Legal. Dani, eu programei aqui para o final da nossa conversa, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, mas eu queria que a gente desse dicas aí de boas práticas para o pessoal. Bons projetos que comprovam, de repente, determinadas notícias, que checam e pode ser canais para facilitar a vida do pessoal. E eu quero começar indicando o próprio site do Ministério da Saúde, que criou uma página específica para a checagem de fake news nesse momento de pandemia. Né? É saude.gov.br/fake news. Eles atualizam todos os dias lá o que foi áudio que não foi enviado pelo ministro, entre outros assuntos relacionados especificamente a esse momento de combate ao coronavírus. Tem as agências que fazem checagem de informação, que é um ramo do jornalismo até, né? O fact-checking. A gente tem aí lupa, os fatos, enfim. Mas se a gente colocar também, às vezes a pessoa fala, mas eu vou ter que saber quem é. Se às vezes você jogar na internet, jogar no buscador, né? No Google ali, as palavras
algumas palavras-chave daquilo que você recebeu, junto com a palavra fake ou falso, é bem provável que ele já te devolva algum resultado dessas checagens. A gente, como você citou, tem os órgãos oficiais, o Ministério da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, a Lupa, ó, o pessoal está me ajudando aqui. Lupa, o Indrigo, Fatos, boatos.org, comprova. Os veículos de comunicação também, os grandes jornais também têm áreas dedicadas à checagem de informação e muitos deles estão com áreas específicas para checagem do coronavírus. Bacana lembrar também que muitos dos grandes jornais do país abriram conteúdo sobre o coronavírus. Não precisa ser assinante, você não vai bater lá no paywall, não vai tentar clicar e vai dar lá aquela mensagem que precisa assinar. Eles fizeram isso num esforço conjunto para que todo mundo tenha acesso à informação de melhor qualidade nesse momento tão crítico. E então, na dúvida, gente, respira um pouquinho, segura a emoção e vamos tentar confirmar de alguma maneira antes de sair compartilhando. Legal, Dani. Eu também quero deixar uma dica aqui que talvez não seja útil para quem está nos ouvindo, de repente, mas você pode indicar para alguém que você conhece que vive essa situação. As pessoas que têm algum tipo de deficiência visual acabam tendo muito mais dificuldade nesse processo, né? Porque a maior parte dos portais ainda não está acessível. E teve um projeto muito legal aqui em Curitiba chamado Guia para Todos Verem. Eles fizeram específico, nessa pandemia, um portal que reúne fontes confiáveis e já vem de forma acessível para que as pessoas com algum grau de deficiência visual ou pessoas cegas ou que têm baixa visão consigam acessar conteúdos confiáveis. E também dá algumas dicas para as pessoas de conteúdos acessíveis para assistir durante a quarentena, não só para se informar, mas para se entreter também. Muito bacana a iniciativa e acho que fica como uma reflexão para a gente também. Vamos tentar pensar em outras maneiras de tornar a educação midiática, né? Esse olhar reflexivo, enfim, o pensamento crítico de a gente conseguir levar para as mais diversas pessoas, né? Que tem ali algumas limitações em alguns casos para ler ou para ouvir, enfim, como é que a gente alcança todo mundo? Baita iniciativa. Tá certo. Eu vou tomar liberdade de deixar aqui os nossos canais abertos, eu tenho certeza que o pessoal do Educamídia também, para quem tiver dúvida, quiser mandar uma pergunta para a gente, ou às vezes buscar algum tipo de ajuda para checagem de informações, a gente está aqui disponível para ajudar vocês também. Isso, a gente tem o site do Educamídia, que é o educamídia.org.br, estamos nas redes, tem e-mail meu e das outras pessoas que fazem o Educamídia lá, então, por favor, fiquem super à vontade para nos procurar também. É um prazer poder, de alguma maneira, contribuir para tornar esse cenário um pouco menos caótico. E nós, no nosso site depropósitocomunica.com, além de fazer esse esforço aí para levar a educação midiática, a gente promove good news, ou seja, mostramos bons exemplos de empresas, órgãos de iniciativas sociais, ambientais, terceiro setor, que estão fazendo alguma coisa para se mobilizar e para contribuir nesse momento, para minimizar os danos que a gente vai ter. Então, se você quiser conhecer algumas dessas histórias, se inspirar um pouco, dar um alívio aí em notícias tão tristes que a gente está tendo, dá uma olhadinha lá no nosso site. É isso, Dani. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que participou e vamos juntos que a gente vai sair da epidemia e também vai vencer a infodemia. Isso aí. Gente, muito obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, obrigada.